Vamos ver então a tela de produtos e projetos. Qual é a diferença de produto e projeto? Produto é o objeto que você vai imprimir. Projetos são as versões dele. Por exemplo, caixa de figurinha da Copa. Todo mundo está fazendo. Ela tem verde e amarelo, verde e azul, amarelo e verde, azul e branco, rosa e branco, dourado e preto. E você vai fazendo várias, né? Um te pediu dourado e preto, você faz, outro te pediu verde e amarelo, você faz. Então, ao invés de você ter aquele monte de caixa aqui na sua frente, você tem o produto, porta-figurinha da Copa, e dentro dele você tem os projetos que você fez. A verde e amarela, a prata e azul, a do nome Theo, a do nome Fernando, do nome que seja. Então fica tudo muito mais organizado. Nos produtos você vê o objeto que você vai imprimir, e se você já imprimiu vários deles, é só entrar dentro dele que você vai ver os projetos que você fez ali dentro. Você consegue ver também os que são, por enquanto, só orçamento, a pessoa te pediu, você está ali calculando, vendo mais ou menos como funciona, falou para a pessoa vai saber se pede ou não, então o produto está aqui em orçamento, você pode excluir ele depois, enfim. Você consegue filtrar orçamento, produtos do mês, produtos que já foram concluídos, que estão em andamento, e aí você consegue fazer todos esses filtros aqui. Então, essa primeira tela é a tela de produto, e quando você entra no produto, você vê os projetos, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, vamos editar ele para ver. É basicamente a mesma tela da calculadora. Os custos estão aqui, só que tem mais informação. Tem o nome do projeto, descrição, categoria, se é encomenda, se é estoque, se é uso pessoal. Tem a notas do Slicer, por exemplo, se você... nesse projeto aqui eu diminui o enfio, eu troquei o de 0,20 para 0,16, você coloca as observações aqui. Aqui estão as mesas com o tempo de impressão, os filamentos, mesa 2, mesa 3. Aqui o resumo, né, 2 horas e 20 no total, o total de filamentos que você vai usar nas mesas. Custo extra, se tiver algum, né? E aqui eu tenho custo extra. Cliente, se você quiser cadastrar um cliente aqui, ó, telefone, WhatsApp, e-mail, Instagram, TikTok, aí você consegue selecionar o e-mail, o cliente. O preço de venda, algum arquivo que você queira colocar, uma foto específica daquele projeto, a cor que você fez. Tem também a URL do arquivo, se você quiser colocar aqui. Observações, salvou. Aqui do projeto, você passa ele para a fase de impressão, que é fazer o quê? Criar etapas automáticas. Como que isso funciona? Eu vou clicar aqui e vou falar que eu quero. Você tem algumas opções de criar etapas. Etapas de impressão, etapas de pintura, etapas de processamento. Aqui vocês viram, tem 3 mesas. Então eu vou criar uma etapa por mesa, que é o mais comum de acontecer. Você pode criar a etapa manualmente, criar a etapa única, criar a etapa por cor. Enfim, geralmente a gente escolhe uma etapa por mesa. Clica aqui. Aí ele vai gerar o projeto pronto para impressão. Então aqui eu tenho o resumo do projeto e as mesas prontas para imprimir. Aqui o custo estimado e o custo real, né, o que vai realmente custar, porque quando você inicia uma impressão, eu vou iniciar a mesa 1, iniciei a impressão da mesa 1, pode ser que ela termine com erro, deu erro, você vai ter que começar ela de novo. Então você consegue registrar o erro, falar, foi mais ou menos, era 32 minutos de impressão, com 10 minutos deu erro. Você confirma aqui, ele já calcula mais ou menos, proporcionalmente, quanto que você gastou naqueles 10 minutos, já acrescenta aqui no custo e você vai reinicia a impressão novamente. Você pode criar mais etapas na mão aqui. Você teve que imprimir mais um objetozinho que não estava calculado, você consegue criar aqui, ó, adiciona uma etapa, qual é a impressora, qual o filamento que você vai usar. É uma etapa de impressão, é uma etapa de pintura, é uma etapa de outra, né, pós-processamento, pré-processamento, seja lá o que for. E você vai controlando essas etapas. Quando todas acabarem, quando você pode concluir todas aqui de uma vez, você conclui o projeto. Aí esse projeto passa a ser um estoque ou uma encomenda pronta, porque ele saiu de um projeto idealizado para um projeto impresso, né? Com custo real de impressão, porque você consegue colocar aqui se deu errado, se não deu, se você tem que fazer uma mesa de novo. Então isso vai somando, né? Então tinha um custo lá de R$30.
você teve que imprimir de novo uma mesa, aí foi para 35, você teve que imprimir de novo, aí foi para 40. Então você tem uma dimensão de quanto realmente custou aquele projeto para você. O combinado, né, o preço combinado já estava lá, mas você tem noção de quanto você realmente gastou com aquele projeto fazendo essas etapas de impressão aqui. E é basicamente isso. Você tem, então, o produto. Cada produto pode ter vários projetos e cada projeto tem suas etapas de impressão e de pintura, de pós-processamento. E após terminadas, esse projeto vira algo real e vai para a tela de estoque, que é a próxima que a gente vai ver.